Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você que produz. A arte é tão legal. Meu Deus! Aí já era, pô, mas por favor. Não, vamos começar de novo. Fica paradinho aí, professor, no lugar que você vai ficar. Aqui, aí vem aqui. Mais, um pouco mais pra frente. Aí. Aí. Tá no. Assim não, rapidinho. Ah, desfocou. Tá desfocando. Tá no. Peraí. Só fica parado mesmo. Fica parado. Rapaz, olha a cara da Moninha olhando pra mim. Tá no automático ou. Não. Só que. Desde que nós mexemos aquele dia, ela ficou meio estranha. Vou reiniciar ela. Focou? Aqui não foca, não. Não. Qual aula que falou que tá faltando? Não, não tá faltando não. É porque é híbrido. Aí não tem 2 aulas de 20. Mas tá lá que eu tô. Tu coloca no grupo então, pô, então. Sua aula, eles são doidos. Eu falei o que pro Samuel? Tá doido? O Samuel tá se experimentou e viu lá que a aula não tá. Mas ele colocou no grupo. Hoje agora tá. Aí, ó. Veio de manhã. Ei, tá no automático. Tava no automático? Não, tá no, eu botei no automático. Não, mas aí vai ficar assim. Aula. Aí eu vou falar. Não tem problema não. Mas a senhora tinha gravado uma completa. Não, é porque ainda não deu certo aí, mas tá Deu a tudo certo. tecnologia, então? O cara quer mostrar o. Não, ele é pra frente, mano. Ele entrou aqui só pra mostrar o braço. Aqui, Alexandre. Vê lá de perto. Fica só parado, só um segundo, por favor. Você vai entrar aqui na gravação. Ó, amanhã a gente colocou assim, ó. 9 horas da manhã, você vai vir gravar 22 e já grava 23, que é de revisão. E aí fica tudo certo, que as suas provas já estão postadas, eu acabei de verificar. Fechou? Tá. Beleza, então vai dar tudo certo. Só amanhã você vai fazer uma hora extra aí, ó. Acho tão legal. Acho tão legal. Onde que tá? Eu deixo pro seu, Zé Cadinho. Tá, Deixar aqui, ó. Levar tá, seu celular? tá bom. 9 horas, tá? Beleza? Vou avisar aqui o pessoal do... Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você,
levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal. A arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal. A arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. É nóis, olha aí, tá vendo? Que momento legal. É genial, é surreal, fenomenal. Né? É dentro desse clima de alegria, de muita felicidade, que a gente vai começar aqui agora com a nossa aula aí sobre modernismo, parte 2, né? O grupo dos 5, a Semana de Arte de 22, né? Vamos lá, para a gente começar, que tem muita coisa, né? A gente vê aí. Certo? Só na manha aí. Tá bom? A gente já sabe, né, que a Semana de Arte foi um momento assim de rompimento, de muito questionamento, muita mudança, reação dos conservadores. Né? Então vamos entender aí, esmiuçar, começando, vamos conhecer o grupo dos 5 artistas que revolucionaram a arte brasileira, quer na literatura, quer na pintura, na escultura, na música também, com o Heitor Villa-Lobos. Então vamos ver aqui, olha só, em primeiro lugar você tem aí o Mário de Andrade, tá? Aí vem, logo em seguida, aí vem a Anita Malfatti. Gata, meal para você, tá? Muito linda, muito competente, muito estudiosa, muito brasileira, muito patriota. Não é isso? Aí vem o jornalista Menotti Del Pica e logo depois vem outra pessoa aí emblemática, Tarsila do Amaral, né? E finalizando o grupo dos 5, aí você tem Oswaldo de Andrade, que ele e Tarsila do Amaral foram casados, bababá, e PPP, papapá, e bibibi, e caixinha de fósforo, e bororó. Teve toda uma situação. Mas essas 5 pessoas aí encabeçaram e se destacaram como um grupo coeso e influente que provocou a montagem e a execução da Semana de Arte de 22, tá? Então vamos ver aqui os detalhes maravilhosos, né? Tarsila do Amaral não participou diretamente da Semana de Arte Moderna de 1922, porque ela morava na Europa, né? E nesse período, Anita manteve uma correspondência assídua com ela, né? Ficavam trocando ideias o tempo todo, elas duas, né? E contando tudo que estava acontecendo aqui, né? Mostrando os acontecimentos, como era que os artistas estavam desenvolvendo. Então, por exemplo, aqui, tem um quadro da Tarsila do Amaral aqui, que já mostra as influências dela, já mostra o que ela assimilou da arte que estava se desenvolvendo na pintura na Europa, no mundo inteiro, né? Porque precisa entender o seguinte, precisa ter em mente o seguinte, essas meninas, essas garotas aí, elas tinham condições e foram estudar fora.
e tomaram assim um banho de mundo. Né? E nesse banho de civilização, vamos dizer assim, né? Banho de novidade, de desenvolvimento, elas tentaram trazer para o Brasil também, né, o que estava acontecendo por lá, o que tinha de melhor. E é por isso aí que provocaram a Semana de Arte. Olha só, quando Tarsila retornou da Europa, em 1923 já, ó, Anita Malfatti a apresentou aos artistas modernistas. Né? E aí formaram o famoso, como ficou conhecido, Grupo dos Cinco, que além das pintoras, Anita e Tarsila, contava também com Mário de Andrade. Mário de Andrade foi escritor muitas coisas, tá? Crítico de arte. Oswaldo de Andrade também, jornalista, crítico de arte. Escreveu uma coluna, foi ele que defendeu a Anita dos ataques do Monteiro Lobato, né? Quando o Monteiro Lobato, não concordando com as pinturas, as novidades que a pintura da Anita trouxe na exposição, ele castigou, foi realmente muito incisivo na sua crítica. E aí o Oswaldo saiu em defesa da arte, do trabalho da Anita, né? E foi uma coisa tão forte, né, que ela nunca se recuperou totalmente, né? Uma pessoa sensível, a Anita, né? E aí o jornalista também, Menotti Del Picchia, também compôs esse grupo. Então, a Semana de Arte Moderna já começa com um cartaz. O cartaz já é uma espécie de provocação, né? de mostragem do que viria a seguir. Né? O catálogo da exposição. Então, o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Então, lá nesse teatro, aconteceu, durante essa semana, né, esse evento, essa mostragem de arte, que reuniu diversas apresentações de dança, de música, pessoas recitando poesias, exposição de obras de pintura, de escultura e palestras também sobre a arte moderna. Então, os artistas envolvidos estavam propondo uma nova visão de arte a partir de uma estética, eita, essa palavra aqui, inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Olha só, não é igual, é inspirado, é parecido, é baseado. E essa estética inovadora, porque a estética é a aparência, tá bom? Cada coisa tem uma aparência. Você olha para aquilo dali e você tem uma ideia, você faz uma leitura, né? E aí, deixa eu comentar aqui com vocês. Olha só, o que é que acontece? Todas as obras de arte daquele período, as pinturas, a escultura, tudo tinha uma certa padronização que veio da arte acadêmica, né? Que o pessoal estudava, tinha a escola de artes, né? A universidade lá, a academia, ensinava que o quadro devia ser assim, tal, as cores deviam estar ali bem definidas, os traços muito bem definidos, tinha que ter tudo organizadinho. Era como se estudava lá. Então, os artistas produziam segundo aqueles critérios. Mas aí, na Europa, né, os artistas começaram a não querer fazer assim tão bonitinho do jeito que estava lá. Começaram a perceber que podia sugerir a figura, ao invés de pintá-la exatamente do jeito que estava vendo, como se fosse uma coisa assim, quase uma fotografia. Então, eles começaram a ter umas ideias mais
avançadas, mais diferenciadas. E é por conta disso aí que Anitta fez aquele quadro dela, O Homem Amarelo, com o rosto muito anguloso, né? Quase uma figura geométrica, não é isso? Um losango. Então, a partir dessas ideias aí, os conservadores, as pessoas que vinham com aquela ideia formada ali, não entenderam, não aceitaram. Essas novas propostas aí é o que está chamado ali de nova estética, tá? Um novo formato, uma nova visão. Vamos voltar lá para a gente ver, avançar um pouquinho. Olha só, essa nova estética era realmente diferenciada, diferentona mesmo, do que estavam sendo feito até então. Essa estética nova, né, inovadora, transformadora, era baseada no que estava acontecendo com os artistas da Europa, nas vanguardas europeias. Ou seja, era uma novidade cultural que procurava valorizar as raízes e a diversidade brasileira. Porque a arte acadêmica era muito baseada na estética francesa, né? A estética lá inicial, que foi trazida pela missão artística francesa, tudo isso, né? Então, seguindo aqui, o que a gente vai ver aqui? Ó? Vou reforçar aqui, ó. Formado por Anitta Malfatti, esse nome, hein? E aí lembra logo da nossa Anitta, né? A grande Anitta também, grande vencedora do Oscar da Música, Bababá, BBB, Caixinha de Fósforo e tal. E Tarsila do Amaral. Aí vem Menotti Del Picchia, Oswaldo de Andrade, opa, e Mário de Andrade, os irmãos Andrade, né? Então, eles formaram o Grupo dos Cinco, e esse Grupo dos Cinco foi responsável, junto a outros artistas, pelo referencial ideológico e artístico da Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, como a gente já falou aí, né? Então, é daí que começa o modernismo brasileiro, começa a vanguarda modernista no Brasil. O modernismo brasileiro juntava a arte a temas políticos, denunciando as diferenças sociais entre as oligarquias rurais e grupos como os imigrantes e os proletários, os trabalhadores, tá? Então, do grupo dos modernistas, entre os trabalhos dos movimentos, você tem o movimento Pau-Brasil, o movimento Verde-Amarelismo, ou Escola da Anta, aí vem o movimento antropofágico. A gente ainda vai enfatizar aqui, vamos falar melhor, porque esse movimento antropofágico é sensacional. Aí vem o excepcional Heitor Villa-Lobos, aí vem o Graça Aranha, que foi quem abriu, né? Aí vem o pintor Di Cavalcante, vem Oswaldo e Mário de Andrade, e vem o escultor Victor Brecheret. Todas essas pessoas aí são considerados geniais e inovadores em seus campos de atuação. O Heitor Villa-Lobos, para você ter uma ideia, ele recebeu o título de doutor honoris causa em várias universidades do mundo inteiro afora, tá? É um verdadeiro orgulho nacional. O Brasil tem vários orgulhos nacionais que são reconhecidos muito mais lá fora do que aqui. São conhecidos, estudados fora do Brasil. Então, essas pessoas aí surgiram como os capitães, os expoentes da produção intelectual brasileira a partir da semana de 22. Então, vamos ver mais características aí da Semana de Arte Moderna. Então, vamos lá. A ausência de formalismo. Nada de fazer exatamente o que mandava a cartilha do academicismo.
rompendo, né? Rompeu com o academicismo e o tradicionalismo. Crítica ao modelo parnasiano. Influência das vanguardas artísticas europeias. Influência do futurismo, do cubismo, do dadaísmo, surrealismo, do expressionismo, né? Tudo isso aí foi incorporado. Não foi feito a mesma coisa, não, que o brasileiro é orgulhoso, não vai fazer, vai ficar imitando os outros. Valorização da identidade, ó, começa por aqui, ó, e da cultura brasileira. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Olha aqui o Brasil, aqui, ó. Viu aí? Está aqui o que vem lá de fora, mas nada de engolir isso aí, goela abaixo, nada disso. Experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. Esse negócio é uma coisa interessante, né? O povo fala assim, todo mundo entende o que o povo está falando, por que não usar isso? Né? Por que tem que usar uma linguagem altamente rebuscada como palavras que a pessoa tem que estar com um dicionário o tempo todo ali conferindo? Nem tanto, nem tão pouco. E os temas nacionalistas e cotidianos. Vamos mostrar o Brasil, vamos falar de nós. É nós, vice. Olha aqui, ó. E os artistas? Ó, essas pessoas aqui, trata-se de uma parte dos artistas. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graça Aranha foi quem abriu. Aí vem o Vitor Bercheret, que tem uma... Aí vem o Plínio Salgado, com suas novelas. Aí vem a Anitta Malfatti, né? Notre Del Pique, Ronaldo de Carvalho, Guilherme de Almeida, tudo isso aqui é peso pesado, tá? Aí vem Editor Vila Lobos com a música, com o Trenzinho Caipira. Aí vem Tácito de Almeida, de Cavalcante, Guiomar Novaes e Zina Aita. Rapaz, só tem peso pesado aí, tá? Eu não posso destacar somente um, porque com medo de ser injusto com os outros, ó. Que aqui tem muita gente boa aqui. Os trabalhos dessas pessoas, a gente teria que estudar, assim, dar várias aulas para explicando o que cada um fez, qual é a influência que eles trouxeram. Olha aqui para esse quadro. Faça uma leiturazinha dele. Veja aí que as figuras são diferenciadas, tá? As figuras são diferenciadas, são alogadas. As casas não são ali exatamente quadradas. Essa diferença de cores e de formas é o que é o tchan. Da arte moderna, tá? Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. É isso aqui, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos começar a perceber os movimentos, né? O movimento que foi muito capitaneado pela Tarsila do Amaral é o movimento Pau-Brasil. O que acontece? Ela propõe uma arte de exportação, mostrando muito as cores e as ideias e as coisas do Brasil. Quer dizer, valorizando o antigo e o moderno. Então, vocês estão vendo aí, ó, esse quadro aí, Abapuru, nós vamos falar ainda bastante deles, né? É de 1928, tá? Quadro aí, o movimento... A Semana de Arte é só o comecinho, tá, gente? É só o primeiro pontapé. E depois, creu. Vem um monte de coisa aí, acontecimentos e produções dos artistas. Ninguém ficou paradinho só porque o Monteiro Lobato desceu além e falou um monte de coisa. Deu a opinião dele contrária. Não, nada disso. Tá? Então, acontece também o manifesto antropofágico. Então, eu vou ler aqui primeiro, depois eu vou explicando aqui. O manifesto antropofágico
propunha basicamente devorar a cultura e as técnicas importadas e provocar sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. Olha, me deixa também junto aí, tá? Com a Bapuru. É altamente ambicioso esse movimento, tá? Por quê? Antropofagia é um termo, né, nosso, né, que significa, explicando, trocando em miúdos, é aquela coisa de você ver o desenho de um carro e você vai desenhar também um carro, você puxa ali o que tem de melhor, o que tem de mais bonito e faz o seu diferenciado, faz o seu do nosso jeito. Passando para a pintura, passando tudo que vinha de influência de fora, ninguém queria reproduzir. Não somos papel carbono. O que era feito com a arte que vinha? Simplesmente, esse movimento, a proposta era justamente fazer uma antropofagia. Passar para cá e transformar e devolver da nossa maneira, certo? Produzir da maneira brasileira, tá? Essa é a ideia. Vamos voltar lá para a gente explicar mais coisas ainda a respeito desse, porque essa ideia ela é maravilhosa, tá? Ó, devorar a cultura e as técnicas importadas, quer dizer, absorver, aprender, saber como é que faz, compreender, botar na mão, né? Só que em vez de fazer, em vez de copiar, não, bota do jeito... Você não entendeu como é que é? Então faz do teu jeito, faz do jeito brasileiro. Essa era a ideia desse movimento aí artístico brasileiro, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, no movimento para o Brasil, olha só, mostrando aqui, tipicamente, né? As pessoas, as plantas, né, a cidade, tudo assim de um jeito bem diferenciado. Por exemplo, esse quadro aí é Morro da Favela, isso aí em 1924 já, 2 anos depois. Aí vem essa obra aqui, ó, é o Ovo, né, que já é chamado Urutu, o Ovo, já é uma demonstração onde uma coisa incorpora a outra e deglute a outra. É tudo um simbolismo a respeito da ideia da antropofagia cultural. Olha aqui esse outro quadro aqui, ó, sobre o engajamento social. As pessoas de várias nacionalidades, vários imigrantes aqui, né? Aí vem a fábrica, né? Aqui né? As torres aí, ó, a fábrica, e as pessoas todas com aquele olhar perdido, a expressão do rosto, aquele olhar de cansaço, de ter que trabalhar todo dia ali no pesado, né? Na fábrica. E as pessoas todas aqui, os traços todos diferenciados uns dos outros, né? Tá vendo aí? Muito importante, esse quadro é um quadro chamado Operários, né? Da Tarsila do Amaral, isso é de 1933. Deixa eu tirar aqui para ficar bem claro aí, né? Então, esse quadro aí demonstra, então, uma espécie de mostragem de uma situação, né, social. Então, esse engajamento social quer dizer que ela está preocupada com o que vem acontecendo com as camadas mais humildes. Outra situação aqui, ó, nós vamos ver. Tá? As crianças brincando aí no campo de terra, sem estar jogando bola ali. É um retrato
Esse aqui já é um quadro do Cândido Portinari chamado Futebol, né? Muito comum essa cena. E aqui vem outro quadro muito emblemático também, né? Que é falando dos retirantes, né? Também do Portinari, onde mostra uma família toda esquelética, todo mundo passando fome, maltrapilho, com roupas sujas, fugindo da seca do Nordeste, procurando oportunidade em cidades maiores. Ok? Também um outro quadro aqui de Portinari é o meio ambiente. Aí já mostra uma coisa mais tropical, né? Tem aí uma representação mais estilo amazônico, né? Floresta. E aí vamos ver, então, um daqueles artistas lá, um daqueles grandes expoentes lá, provenientes da literatura. Vamos ver aqui o Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi um escritor brasileiro. Ele publicou um livro de poesia chamado Pauliceia Desvairada. Tá? É considerado o primeiro livro de poemas com a estética, com o jeito, com a maneira da poesia já modernista, tá? Então, logo no começo, a primeira fase do modernismo, o Mário de Andrade foi o primeiro a lançar o seu livro, né? Então, ele trabalhou como crítico de arte em jornais e revistas. E ele teve um papel importante na implantação do modernismo brasileiro. Por quê? Porque ele escrevia falando bem, explicava para as pessoas o que era o modernismo, ele dava a opinião no jornal e a coluna dele era lida. Então as pessoas iam sabendo, iam entendendo com a ajuda dele, né? Ele escrevendo no jornal, explicando e colocando as ideias, esse grande intelectual brasileiro, Mário de Andrade. Olha, um livro também escrito, né, muito importante, é o Macunaíma. Essa palavra aqui é uma palavra que tem um significado interessante, tá? Não só o significado da palavra, como a proposta, a ideia, né? A ideia era retratar um herói que não era herói, era um anti-herói. Uma pessoa que era totalmente comum. Nada de ser super-herói. Então, é um romance com as características do modernismo, um dos mais importantes da literatura brasileira, e é do poeta Mário de Andrade. Então, a história possui um caráter épico, literário, que absorve todas as tradições orais e folclóricas de um povo. Quando fala épico, quer dizer história de grande herói, de grandes feitos, né? Sim. Só que é um épico falando de um herói que ele não era tão herói assim. Olha, no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto, filho do medo e da noite. Houve um momento em que um silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, é o rio, né? Que fazia um barulho, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Está vendo? Ele descrevendo o principal personagem do seu livro, né? No primeiro tempo do modernismo, que foi mais ou menos de 1922 a 1930, a lei era se libertar do modismo europeu. Procurar uma linguagem nacional
e promover a integração entre o homem brasileiro e sua terra. Então, olha aí, qual era a proposta do grupo aí para a arte brasileira, né? Porque não tinha só pessoas que queriam fazer diferente, não. Tinha muita gente que era copista, né? Copiando, copiando, copiando. Então, o Mário de Andrade, né, fez várias viagens pelo Brasil com o objetivo de estudar a cultura de cada região. Visitou cidades históricas de Minas, passou pelo norte, pelo nordeste, recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas, e todas essas pesquisas lhe renderam obras como essa obra aqui, Macunaíma. Ele escreveu vários livros, e nesses livros ele foi contando o que estava acontecendo no Brasil, em termos de arte, como era o costume do povo, quem era o verdadeiro brasileiro. É isso que ele foi colocando nos trabalhos dele, tá? Conhecer um pouquinho do trabalho do Mário de Andrade, que foi assim, um dos mais notáveis, que é a obra Macunaíma. Olha só, a obra Macunaíma, o Anterói, né, é uma obra que não segue uma ordem cronológica, né? Portanto, ela é atemporal. Faz críticas ao romantismo, é do gênero cômico. Você dava mais risada do que tudo lendo o livro. Recebe uma influência das vanguardas europeias, do surrealismo, de todas elas, né? Dadaísmo, futurismo, expressionismo, com a narrativa mítica, falando de ações ilógicas e sonhadoras, oníricas, né? Aí também uma excessiva valorização da linguagem coloquial, essa que a gente fala, como a gente fala com as pessoas, fazendo uma crítica aos excessos da linguagem culta. Né? Tudo demais é muito, já dizia o ditado. E também valorizando as raízes e a diversidade cultural brasileira. Agora vamos conhecer o outro, o irmão, né? Vamos conhecer o Oswaldo de Andrade. Olha aí, o bonitão das tapiocas, né? Foi esse camarada aí, a Tarsila do Amaral, quando viu, ficou doidinha. Ficou apaixonada e lá vai, fez um quadro para ele e o bicho pegou, né? O cara era bonitão, rico, cheio das granas, estudado, intelectual. Imagina aí. Então, o Oswaldo de Andrade, aquele que defendeu Anitta lá quando Monteiro Lobato desceu a lenha, falou muito mal do quadro dela, então ele tem esse ponto a favor dele aí, né? Foi lá no outro jornal e escreveu a favor da Anitta. Anitta Malfatti, não vai confundir. Foi escritor e dramaturgo brasileiro. Fundou, junto com Tarsila, o movimento antropófago, eu ia dizer antropofágico, mas é antropófago nesse caso. Foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. O cara era pancada mesmo, ele tinha papo na língua não, entendeu como é que é? Falava mesmo. Não ia se falar besteira para ele não, que ele ia em cima com tudo. Oswaldo de Andrade lançou em 18 de março de 1924 um dos mais importantes manifestos do modernismo, o Manifesto Pau-Brasil, publicado no Correio da Manhã, o jornal Correio da Manhã. Explicando o nome do manifesto, ele diz: pensei em fazer uma poesia de exportação, como o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada. Então, denominei o movimento Pau-Brasil. O que queria dizer isso? Ele escrevia no jornal explicando, defendendo, né, para as pessoas entenderem como era, o que era que os artistas brasileiros estavam querendo fazer. E aí, em 1926, La Passion,
casa-se com a pintora Tarsila do Amaral e 2 anos depois, radicalizando o movimento nativista, o seu manifesto antropofágico propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria, tá? Então, o negócio era nacionalista. Os caras não queriam que o Brasil ficasse aí virando papel carbônico, né? Copiando o que vinha de lá para cá. É bom, mas a gente também tem que mostrar que temos pessoas inteligentes aqui, criativas, temos também, sim. Então, era essa a ideia. Nacionalizar, abrasileirar as coisas. Então, olha aqui uma coisa que o Oswald de Andrade escreveu sobre o vício da fala. Ele escreveu o seguinte: para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Não é interessante? Bom, agora vamos atacar aqui o modernismo mesmo, né? Olha aqui esse retrato, né? É a comissão organizadora da Semana de Arte. Aqui está quase todo mundo, não só os 5, né? Como o resto da moçada todinha. Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, está todo mundo aí. Ok? Então, as rupturas. Quando o artista brasileiro começou a entrar mesmo, então o que foi que eles quebraram, né? Pinceladas mais soltas, desenho mais livre, cores mais intensas e maior expressividade. Temas brasileiros são valorizados. As lendas, os índios, os costumes urbanos e rurais, as festas populares, as paisagens com independência da fidelidade ao real. Não precisava desenhar nem pintar exatamente igual o que estava vendo, né? E aí, as emoções passam a ter seu lugar na manifestação artística. Tá? Então, é fácil de você entender essa coisa aí da independência, né? Da fidelidade ao real, né? Você não precisava mais fazer igual ao que, o que ensinava a arte acadêmica. E aquele homem amarelo que eu falei? Vamos ver ele aqui? Pois é, um dos quadros que ficou... Um quadro que ficou muito famoso aí, né? Foi o que gerou. Foi o quadro que o Monteiro Lobato mais bateu. É o Homem Amarelo, né? Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A exposição de Lazar Segal e a exposição de Anita Malfatti, com o seu Homem Amarelo aí de testa. Tá? Então, vamos ver aqui uma oportunidade de você fazer aí uma arte aí, né? Você criar, processo de criação. Baseado nessa aula, realize uma releitura de uma obra, escolha aí, tá? Pode ser um desenho, uma colagem. E, se possível, envie o vídeo ou uma imagem fotográfica ao professor de arte, tá bom? Bom trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aí, chegamos ao final da nossa aula, né? E tem muito mais para você pesquisar e você entender mais sobre esse assunto, tá? A internet está cheia, vá atrás e se informe mais, tá bom? Valeu!